precisamente durante o período do Pacto de Stalin-Hitler, que o Kremlin e seus mercenários agora afirmam ter sido utilizado como um espaço para respirar para fortalecer o país. As fábricas básicas da URSS estavam operando a 2/3, uma metade, 2/5 de sua capacidade, e até menos que esses níveis. Em um artigo prévio, Quarta Internacional, novembro de 1941, aduzimos, dos próprios dados oficiais de Stalin, uma prova incontestável dessa condição catastrófica da indústria soviética. O expurgo secreto de Stalin de 1940 a 41. Stalin procurou sair da crise de sua maneira costumeira, por meio de novas repressões e expurgos. A única preocupação do Kremlin nisso, como em todas as outras ocasiões, era descarregar sua própria responsabilidade sobre os bodes expiatórios. Dados suficientes estão agora disponíveis para demonstrar que o expurgo pouco conhecido e sem sangue, que foi desencadeado por Stalin no final de 1940 e que continuou ao longo da primeira parte de 1941, assumiu proporções secundárias apenas para os monstruosos expurgos sanguinários de 1936 a 1938. O sinal para esse expurgo veio com a convocação da 18ª Conferência do Partido, reunida em Moscou em fevereiro de 1941. Segue uma lista parcial dos comissariados do povo que foram dizimados durante o período de discussão nos meses anteriores à conferência. O Comissariado do Povo da Metalurgia Ferrosa, o Comissariado do Povo do Carvão, o Comissariado do Povo do Óleo, o Comissariado do Povo da Metalurgia Não Ferrosa, o Comissariado do Povo da Indústria Leve, o Comissariado do Povo da Indústria de Defesa, o Comissariado do Povo da Construção Naval, o Comissariado do Povo do Transporte, o Comissariado do Povo da Indústria de Construção, o Comissariado do Povo da Comunicação, o Comissariado do Povo do Planejamento Estatal, o Comissariado do Povo da Comércio Interno, o Comissariado do Povo do Comércio Estrangeiro, o Comissariado do Povo da Saúde, o Comissariado do Povo da Justiça, o Comissariado do Povo do Cinema, o Comissariado do Povo da Arte, etc., etc. Na própria conferência, 6 membros do Comitê Central do Partido Comunista, entre eles Machin Litvinov, 15 suplentes e 9 membros da Comissão Central de Auditoria foram expulsos sob a acusação de incompetência e não cumprimento de suas funções. Os comissários do Povo da Agricultura, Construção de Máquinas Médias, Madeira e Indústria de Defesa foram expurgados. Imediatamente após a conferência, o machado caiu sobre os comissariados de aeronaves, munições, indústria elétrica, indústria química, transporte marítimo, transporte fluvial e indústria pesqueira. Tudo isso foi apenas o começo. A imprensa de Moscou, cujas edições finalmente estão disponíveis, revela condições que beiram o incrível. O Pravda de 2 a 27 de março relatou uma nova reorganização nos seguintes comissariados: o Comissariado do Povo do Controle Estatal, o Comissariado do Povo da Construção de Máquinas Médias, o Comissariado do Povo da Indústria Leve, o Comissariado do Povo das Munições, o Comissariado do Povo da Defesa, o Comissariado do Povo do Controle Estatal, Divisão Pessoal, a Comissão de Planejamento do Estado, o Comissariado do Povo de Comissários do Povo, o Comissariado do Povo da Indústria Madeireira, o Comissariado do Povo da Indústria do Óleo, o Comissariado do Povo da Indústria Não Ferrosa, o Comissariado do Povo da Agricultura, o Comissariado do Povo da Indústria Elétrica, o Comissariado do Povo para Assuntos Internos, AGPU, o Comissariado do Povo da Indústria Têxtil. A média do Kremlin durante este período foi de aproximadamente um comissariado por dia. Muitos dos comissariados foram expurgados várias vezes durante o mês de março. Além disso, as colunas do Pravda no espaço de um pouco mais de 3 semanas em março contêm relatórios de processos contra equipes industriais e administrativas soviéticas sob acusações criminais nas seguintes importantes áreas industriais: Gork, Kursk, Novosibirsk, Moscou, Oblast de Stalingrado, Província, Oblast de Dniepropetrovsk, Oblast de Kemerovo e Novorossiysk, Oblast de Sums e assim por diante, em resumo, de um extremo ao outro do país. A explicação oficial para o expurgo. O expurgo atingiu seu pico nos meses de abril e maio, ou seja, na véspera da invasão de Hitler.
A confirmação oficial disso está contida no Bolshevik, o órgão teórico do Partido Comunista de Stalin. O editorial principal na edição de março do Bolshevik é com efeito uma ordem para limpar os órgãos primários do partido, sob o pretexto de eleições, marcadas para os meses de abril e maio. As eleições dos órgãos do partido, assim como das organizações primárias, declara esse editorial, deve auxiliar-nos em descobrir o atual estado real das coisas em cada corporação. A crítica corajosa do Bolshevik pode ser de ajuda decisiva para expor todas as inadequações, atacar a atitude rude em relação ao cumprimento das tarefas confiadas e expor os que não fazem nada, tagarelas e ignorantes que estão atuando como um freio ao nosso progresso. Bolshevik, março de 1941, N graus 6, pp 46. No período de Moscou, armações que precederam o pacto Stalin-Hitler, o Kremlin rotulou suas vítimas e bodes expiatórios como inimigos do povo, espiões, destruidores, sabotadores, diversionistas, etc. A fórmula para o expurgo 1940-41 diz: inúteis, tagarelas, ignorantes. Segundo a admissão do Kremlin, essa era o tipo de liderança que ele mesmo impingira à indústria soviética como consequência de seus monstruosos expurgos. É assim que Stalin fortaleceu a União Soviética com seus expurgos. Naturalmente, devemos esperar em vão por uma explicação de tais cavalheiros como Davis, Hopkins e Ingersoll, que junto com os liberais na Nova República, avançaram para encobrir Stalin. A conexão direta entre esta unidade contra inúteis, ignorantes, etc. e a crise na indústria soviética é explicada pelos editores do Bolshevik da seguinte maneira: as eleições dos órgãos partidários devem demonstrar se as organizações partidárias e seus dirigentes lutam ou não cotidianamente e de forma consistente para cumprir as decisões da 18ª Conferência do Partido. Se começaram ou não por toda parte a penetrar em essência na produção e a se interessar por questões de novas técnicas e tecnologias, na organização da produção, na colocação adequada dos indivíduos e sua utilização, nos custos básicos de produção e na qualidade de produção. Idem, página 5. Se essas palavras têm algum significado, elas significam que a indústria soviética foi deixada a cargo de pessoas que estavam menos preocupadas e menos qualificadas para lidar com seu funcionamento e seus problemas mais elementares. E como se não deixasse espaço para dúvidas sobre esse assunto, os editores do Bolshevik declaram categoricamente: infelizmente ainda não são poucos os dirigentes, tanto do partido como da indústria, que se preocupam com a produção apenas superficialmente. Eles não penetram na economia de suas companhias, eles tentam fugir da responsabilidade proferindo lugares comuns sem sentido. Não se deve ter dúvidas de que tais dirigentes serão submetidos a severas críticas e que não lhes será confiada a liderança do trabalho partidário. O que protegeu esses dirigentes das críticas todo esse tempo? Como eles chegaram a ser confiados com a liderança em primeiro lugar? Quem é realmente o responsável? Nessas, como em todas as outras questões, há apenas silêncio por parte do Kremlin e de todos os apologistas contratados e voluntários de Stalin e Roosevelt. Os dirigentes da indústria do Kremlin. Os editores do Bolshevik, que falam apenas por ordem do Kremlin, voltam repetidamente ao estado de coisas inadmissível na liderança industrial. Ainda não são poucos os dirigentes, eles repetem, que não entendem a necessidade de ampliar seus conhecimentos e seus horizontes e que pensam que podem sobreviver com lugares comuns, frases vazias e administração superficial. Esses dirigentes devem ser lembrados, pelos comunistas, de que o partido não fará cerimônia ao lidar com eles. Os tagarelas e ignorantes que se recusam a estudar a tecnologia moderna, que se recusam a penetrar na economia e na produção, não podem permanecer à frente de fábricas. Fábricas e ferrovias estão atuando como um freio ao nosso desenvolvimento futuro. O próprio Kremlin, que colocou tagarelas e ignorantes no comando de fábricas, indústrias e ferrovias, faria o mundo acreditar que o verdadeiro problema era este: que esses mesmos tagarelas e ignorantes se recusavam a estudar tecnologia moderna e provavam eles próprios incapazes de penetrar na produção e na economia, e que eles agora devem ser lembrados disso pelos comunistas. Abaixo do desprezo estão aquelas pessoas que estão tentando hoje embelezar esses falidos e criminosos confessos e seus horizontes.
Tendo apresentado esta autoacusação, os editores do Bolchevique concluem: pessoas incapazes de viver, pessoas que romperam com as massas, que não penetram em essência no trabalho industrial e partidário, que se recusam a ampliar seus conhecimentos políticos e técnico-econômicos e seus horizontes serão retiradas das lideranças partidárias como resultado das eleições. Os comunistas elegerão para seus órgãos dirigentes pessoas que entendam a linha política do partido e sejam capazes de compreendê-la na prática. Idem, página 9. A mudança na liderança das organizações partidárias primárias, que são responsáveis pela direção da vida econômica do país, assumiu proporções fantásticas muito antes de Stalin ter emitido suas ordens para o expurgo em massa. Assim, de acordo com o Bolchevique, durante o ano de 1940, no Oblast de Kalinin, província, 645 secretários de organizações primárias tiveram que ser substituídos, e no Oblast de Ivanovsk houve 665 substitutos. Muitos deles revelaram-se inúteis, mal preparados para a liderança e incapazes de cumprir com seus deveres. Idem, página 9. Se tais condições prevaleceram em regiões relativamente sem importância como Kalinin e Ivanovsk, qual deve ter sido a situação nas áreas-chave? O colapso do aparato técnico e administrativo e a extensão do expurgo podem ser medidos pelo aviso às camadas superiores da burocracia de que devem supervisionar a remoção dos falidos e a nomeação de novos dirigentes. Os órgãos superiores do partido, os comitês distritais, os comitês da cidade, os comitês do oblast, província, do partido, instrui o editorial principal do Bolchevique. Devem fornecer uma direção diária das eleições dos órgãos do partido e ajudar as unidades primárias do partido a se livrarem de trabalhadores inúteis, fracos e covardes, tagarelas e ignorantes. Eles devem apresentar à liderança pessoas que são inabalavelmente devotadas à causa do partido de Lenin e Stalin. As políticas de Stalin asseguraram o sucesso de Hitler. Deve-se ter em mente que a censura implacável do Kremlin conseguiu esconder as verdadeiras condições das massas dentro e fora da URSS. Mas Hitler e seu Estado-Maior estavam totalmente informados. Eles atacaram a União Soviética enquanto a economia do país estava sendo perturbada internamente e enquanto a burocracia estava mais uma vez devorando suas próprias fileiras. Que circunstâncias mais propícias o inimigo poderia ter pedido? A conclusão é indiscutível: Hitler ganharam com seu pacto com Stalin. Além do fato de que Hitler protegeu sua retaguarda nas fases iniciais da guerra, isolou a URSS e assegurou-se da mais ampla arena militar possível para lançar seu ataque, ele obteve por meio desse pacto não apenas apoio político, mas também ajuda do Kremlin na forma de alimentos, matérias-primas, óleo, etc. Enquanto a economia soviética declinava, enormes quantidades desses materiais vitais eram bombeados por Stalin para a Alemanha. Na verdade, o Kremlin reiterou várias vezes que cumpriu ao pé da letra todas as suas obrigações para com o antigo aliado. Pode-se dizer sem medo de exagerar que as políticas de Stalin serviram apenas para garantir todas as vantagens a Hitler. Foi o que aconteceu antes e durante o pacto Stalin-Hitler. A mesma coisa é verdade hoje, quando as políticas de Stalin, traduzidas para a arena militar, trouxeram à URSS nada além de derrota após derrota. O aparato burocrático de Stalin quebrou na véspera da invasão. A guerra agiu para acelerar esse processo de desintegração. Cada derrota lembra cada vez mais nitidamente às mentes das massas soviéticas o fato de que os reveses militares estão inextricavelmente ligados a todo o curso anterior do Kremlin, acima de todos os monstruosos expurgos que decapitaram o Exército Vermelho e a economia soviética. Para permanecer no poder, Stalin deve a todo custo restaurar seu prestígio em declínio. Ele pode esperar renovar seu prestígio apenas de fora. Ele agora encontrou novos apologistas nas fileiras da burguesia imperialista democrática e seus seguidores liberais. Eles estão rastejando para fora de suas peles para realizar este serviço para o Kremlin. Mas eles não podem e não terão sucesso. As próprias admissões de Stalin desmentem as afirmações de que seus expurgos e seu regime fortaleceram o poder defensivo da URSS.